Aumente a produtividade do seu time de desenvolvimento em 4 vezes com o uso de inteligência artificial generativa, com a garantia da confidencialidade e segurança de suas informações. Conheça a solução de IA capaz de agilizar a rotina e o tempo dedicado para testes, correção de bugs, geração de massa de dados e documentação de códigos. Dedique mais tempo para inovar e criar soluções de alta qualidade, acelerando a entrada de produtos e lançamento de features no mercado. Tudo isso em uma rede neural treinada com seus dados e sempre atualizada pela Inmetrics, com os melhores modelos open source para você. Simples, sem lock-in e protegendo seus dados e códigos, mantendo todo o modelo em sua cloud privada ou on-premises. Maximize a produtividade do seu time com inteligência artificial, sem riscos, sem vazamento de dados e sem complicações. Procure um especialista em Inmetrics para uma demonstração. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aí. É uma honra para a gente ter vocês aqui. Eu nunca tinha vindo no Jockey, achei tão legal dentro da cidade, esse espaço, né? Bacana aqui para fazer evento. É um pouco quente, mas acho que funciona bem. O assunto da gente hoje é particularmente caro para a gente, né? A gente já figura no ranking de liderança dessas empresas de qualidade no Brasil há muito tempo, mas é um mercado que mudou muito nesses anos todos, né? Todos nós estamos aqui, principalmente que já tem os cabelos brancos, viram aí o advento do ágil e toda essa mudança que foi drivada em qualidade, né? Saindo de um modelo que era muito de certificação, homologação, para um modelo de qualidade cada vez mais puxada no início do projeto e pensada como design, como processo, né? Mas o que a gente tem visto e aí eu não quero dar spoiler da pesquisa, né, mas vocês vão ver, assim, não falta nos clientes tecnologia, não falta nos clientes ferramenta, e não falta conhecimento do que precisa ser feito. Mas o que falta, pesadamente, é processo e modelo de maturidade para isso. Tá? E quando eu falo processo e modelo de maturidade, não é uma coisa assim, quadrada, pensando em 1 milhão de métricas, que nem a gente fazia na época do CMMI, lembra? Né? Que é uma coisa muito mais para tecnologia do que para negócio. Quando eu falo de modelo de maturidade, é dizer assim, você é capaz de colocar mudanças em tempo real na tua aplicação em produção e se quebrar, voltar imediatamente, sem ninguém ficar sabendo o que aconteceu? Você é capaz de fazer isso quantas vezes por dia, por semana, por mês, por ano? Porque se você ainda está pensando em release mensal ou trimestral, você está ficando para trás, né? Mas não dá para fazer nada disso se você simplesmente tem um mundo caótico com 50 squads, cada uma faz do seu jeito, integra do seu jeito, usa suas tecnologias. E como é que isso cola lá na frente, né? Então a gente fez essas perguntas exaustivamente para os clientes para entender onde é que eles estão, o que é que eles estão pensando e do que eles estão sofrendo. Então, certamente tem coisas aqui que vocês vão se identificar, no sentido de, pô, eu passo por isso, e outros vão dizer, isso aí a gente já superou, né? Daí que eu reforço essa questão de como é importante pensar num modelo de maturidade que vai em linha com a evolução que o negócio precisa. Ou seja, melhor time to market, menos defeito, mais resiliência, mais disponibilidade e mais performance. Tudo isso com uma capa de segurança que te proteja do dia a dia, né? Um dos nossos clientes nesse fim de semana começou na sexta-feira um episódio terrível, né? Pela segunda vez em um ano, ele passou por um ransomware violento. Infraestrutura toda fora do ar, teve que reconstruir a infraestrutura inteira no fim de semana para voltar a funcionar na segunda-feira. E está funcionando bem capenga desde ontem. Quer dizer, o que adianta você ter um processo todo de qualidade, você ter time de governança, etc., se você tem uma porta dessa aberta para alguém te deixar fora do ar, né? Então, bom, acho que sumiu aqui minha apresentação. Opa. Voltou. Muito bem. Isso é um pouco da Inmetrics, acho que
maioria que está aqui já nos conhece, né? A gente fez 21 anos esse ano. Temos operações na Colômbia, no Chile, aqui no Brasil, cerca de 1.000 colaboradores. E a gente é apaixonado pelo que faz, né? E quando eu digo apaixonado pelo que faz, eu não sei se vocês sabem que o Inmetrics vem de Internal Metrics, né? Quando a gente batizou a empresa, eu e o Junqueira, na época a gente era analista de desempenho, a gente gostava de otimizar aplicações. E o método que a gente usava intuitivamente para fazer isso era medir as coisas por dentro para entender o mecanismo de funcionamento e só então a gente otimizava. E a gente fazia isso sistematicamente em todas as camadas de um stack tecnológico. E acabou virando o nome da empresa. Na época a gente queria chamar Inventive, mas a HP tinha lançado o HP Invent, e a gente disse, pô, todo mundo vai dizer que a gente imitou a HP se chamar de Inventive, então vamos chamar de Inmetrics. Esse vídeo que vocês viram aqui na abertura é um pouco do que a gente está fazendo mais recentemente, tá? Nós desafiamos nosso time aí de Machine Learning para em 2 semanas vir com uma solução parecida com o ChatGPT, mas integrada com VS Code para melhorar a produtividade dos nossos desenvolvedores e dos nossos engenheiros de qualidade. Então, era uma solução interna. A gente não tinha pensado em fazer isso para cliente, para nada. Só que deu tão certo, e qualquer um aqui que já testou Copilot sabe que faz uma diferença grande, né? Mas sempre tem aquele receio de assim, eu vou botar Copilot para funcionar na minha empresa, e aí o meu código vai ser compartilhado com o modelo, e amanhã eu vou ter o concorrente olhando, um hacker olhando, explorando o meu código para saber das minhas vulnerabilidades. Melhor não, né? Só que como é que você vai fazer isso, por um lado, ou seja, frear essa inovação, se todos os teus concorrentes vão usar e vão ficar mais produtivos? E aí, para sair dessa sinuca de bico, a gente começou a explorar os modelos open source. Alguém aqui leu o artigo que vazou do blog interno do Google sobre esse momento das redes neurais para código e LLM? Levanta a mão. Ninguém? Tá, eu vou passar para vocês. Vocês têm que ler. Porque é um reconhecimento de um engenheiro assim super qualificado do Google, tipo um principal engineer mesmo, dizendo assim, olha, nós já perdemos essa batalha. O Google. Mas eles não perderam para o OpenAI. Ele fala, nós e a OpenAI perdemos. O futuro de machine learning é open source. Porque entre vazar o Llama da Meta e a gente ter 20 modelos de linguagem disponíveis para brincar no mercado, levou só 60 dias. A gente testou os 20, tá? E descobriu qual é o que melhor funciona, integrou com o VS Code. Quando a gente mostra para os clientes, os caras falam, legal, mas tem problema de vazamento? Não, não tem, porque roda na sua infra. E a gente treina com os teus dados, e a tua documentação fica aqui dentro. É enlouquecedor. O que vem pela frente aí, eu recomendo a vocês fortemente perder um tempo diariamente acompanhando o que está acontecendo. Depois aqui no café eu posso trocar com vocês as fontes que eu uso, etc., porque eu acho que vale a pena acompanhar, tá bom? Então, sem mais delongas, os motivadores para a gente fazer essa pesquisa, né? Primeiro, uma oportunidade de exercer uma liderança mais presente, mais forte. Ou seja, como é que quem está no dia a dia de desenvolvimento e de qualidade pode se aproximar do negócio de uma maneira que contribua com geração de valor. E não só com preciso fazer porque preciso fazer porque é importante, preciso fazer porque, ó, já pensou, chefe, vai dar pau lá na produção, vai ser complicado. Esses motivadores baseados em medo, eles não funcionam mais, né? Porque o mundo está andando muito rápido e as pessoas estão cada vez mais propensas a inovar, a arriscar, mas elas querem fazer isso com as costas quentes, né? Ou seja, os guarda-costas de tudo isso continuamos sendo nós, né? Que estamos tocando tecnologia. A gente suspeitava que faltava bastante estratégia em implantar qualidade. Assim, o pessoal vai implantando a coisa em caixinhas, assim, sem pensar no processo inteiro, e depois tem uma dificuldade enorme de fazer a volta, né? Você é um banco, você olha que você está performando cada vez pior no ranking de reclamações do Bacen, mas você não consegue pegar as reclamações que estão lá
e fazer o traceback até o teu processo de desenvolvimento para entender por que você está gerando tanto incidente. Tá? Só que isso é a coisa de maior valor para o negócio, porque é estar nesse ranking que significa para você um prejuízo de imagem, perda de cliente, e o negócio no cangote, dizendo o que está acontecendo que a gente está com tanto defeito. O ágil tornou as empresas de qualidade obsoletas? Essa era uma pergunta importante para a gente, né? Como empresa de qualidade, a gente ficou obsoleto? Assim, qual é o posicionamento que a gente deve ter e o que o cliente precisa, efetivamente? E, por último, se o mercado está deixando de comprar qualidade, né? E as respostas aí são as mais interessantes possíveis. Assim, a gente vê uma coisa bem pendular mesmo. Tá? De um lado, o cliente dizendo, cara, eu quero menos fornecedor, eu quero que o meu fornecedor de desenvolvimento junto com o meu time interno já entreguem com qualidade. Do outro, a gente vê clientes que já estão super avançados nesse modelo, que têm o ágil super bem implantado, que têm capítulos de DevOps, etc., procurando a gente dizendo assim, estamos com muito problema de qualidade. Muito problema, e a gente não sabe por onde começar. Porque a gente já tentou o que está no manual, a gente já botou todos os rituais para funcionar, mas dia após dia a gente tem tido incremento de problema. Tá? E, bom, para quem, de novo, tem um pouco de cabelo branco, quando a gente viu aquela época do right sizing, do downsizing, que a gente saiu do mundo mainframe, que era muito controlado, e a gente começou a entrar no mundo mais aberto, que tinha uma infinidade de opções, e aí veio depois Java, e aí veio o J2EE, etc. A quantidade de problemas subiu enormemente. Por quê? Porque ficou mais complexo de desenvolver. Agora, hoje, pensa numa stack de desenvolvimento, pensa num pipeline de DevOps, pensa a quantidade de tecnologias envolvidas e a quantidade de pontos de falha que você tem. Tá? É só você errar um teste de regressão que você roda automaticamente num pipeline para você quebrar 5.000 builds e botar em produção um monte de sujeira. É tão simples quanto. Basta o cara Juninho que você botou lá para cuidar disso, dar uma dedada no script de teste regressivo e ele ferra com a vida de 100, 200 desenvolvedores. Imediatamente. Ninguém vai saber o que aconteceu. Até descobrir que foi isso. E é isso que eu falo do traceback, tá? Por isso que processo é tão importante, por isso que governança no processo de qualidade é tão importante. Bom, então, para falar para vocês da pesquisa, né, que a gente fez em conjunto com a TGT, vou chamar o Omar aqui, que é o presidente da TGT, ele se apresenta aí, conta um pouco como é que foi esse trabalho, e aí espero compartilhar com vocês aí uma manhã muito legal. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu não vou precisar. Bom dia a todos. De fato, um lugar bem agradável, viu, Denise? Ótima escolha aqui, o Jockey. Eu não sou o presidente da TGT, nós somos Managing Partners. Está o Paulo ali, um dos sócios também. A gente toca a TGT junto. A TGT é bem mais nova que a Imetrics. A Imetrics vai fazer 21. Nós temos 19 anos, vamos fazer 20 o ano que vem. Desde 2017, a gente representa a ISG no Brasil. Então, na origem, nós somos uma empresa de consultoria, de estratégia de tecnologia e processos, na nossa origem. Os nossos 20 anos são atendendo grandes empresas na orientação de decisões de sistemas, de parceiros, de processos. E, desde 2017, a gente abriu essa área de pesquisa em parceria com a ISG, que é uma empresa global, que tem mais de 1.500 funcionários pelo mundo, e é especializada no entendimento do mercado fornecedor de tecnologia. Nós estudamos cada ecossistema no Brasil de fornecimento. Tinha uma carência no Brasil de entender a qualidade dos fornecedores aqui locais. A gente, como consultor, tinha essa necessidade de orientar os clientes finais na decisão correta do parceiro e não existia essa informação de qualidade. Então, desde 2017, são 5 anos consecutivos. Em 2023, nós vamos fazer 19 relatórios estudando o mercado inteiro. E a Imetrics é uma empresa que apareceu lá como líder em muitos segmentos, né? E nos convidou inteligentemente para fazer essa pesquisa, para tomar decisão e entender o mercado de qualidade baseado em fatos.
Então, a gente entrou nessa empreitada junto com a Inmetrics. Eu tenho dados aqui da pesquisa, um pouquinho, né, da amostragem, mas foram aproximadamente 4 meses de pesquisa. A gente começou em dezembro e foi até março com levantamento de dados. Foram 108 empresas convidadas, das quais os senhores estão aqui. Agradeço quem preencheu, nos ajudou, e espero que a devolutiva traga valor para as empresas que preencherem o questionário. 54% dessas 108 empresas são empresas grandes. Basicamente, a gente cobriu todas as regiões do Brasil. 40%, obviamente, é Sudeste, mas nós temos representantes do Brasil inteiro, em vários segmentos, uma pequena concentração no setor de manufatura, com 12%, e 57% dos respondentes são líderes de TI. Foram ou os diretores ou os gerentes da área de tecnologia que responderam ao questionário. Tá bom? Então, a dinâmica hoje, a gente tem o Rony, que é o analista da TGT responsável pela pesquisa. Se já quiser já vir para cá, Rony vai apresentar os resultados. Então, ele apresenta os findings, né, da pesquisa e vai trocar com os especialistas da Inmetrics, o Adriano e o Cecílio, para a gente entender um pouco o que a pesquisa trouxe de fotografia da situação atual, enquanto o Adriano e Cecílio mostram o que eles veem para o futuro como tendência baseada na pesquisa. Tá bom? Boa apresentação para vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Omar falou, meu nome é Rony, eu estou com a TGT Consult, trabalhando nesse lado como analista de mercado, analista de pesquisas. E hoje, o que nós vamos mostrar aqui hoje é, na verdade, bem um sumário da pesquisa que foi feita. Vocês vão verificar que aqui nós vamos passar por aproximadamente 9 slides, e o relatório final tem, acho que, por volta de 50, e que vai ser disponibilizado para vocês pela Inmetrics depois, num segundo momento. Tá? Aqui nós vamos destacar os principais pontos, e nós dividimos todos esses achados, vamos dizer assim, ou todos esses findings da pesquisa, dividimos em 3 blocos: pessoas, processos e tecnologia, que a gente sempre orienta as soluções, né, os trabalhos nesses 3 pilares. Adriano e Cecílio, eles estão aqui comigo, eles são da Inmetrics, e aqui vai ser uma mescla de apresentação e uma mescla de painel entre nós aqui, e depois, como a Denise falou, meia hora de perguntas. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o... A mesa, não, mas... Então, vamos lá. Começando com pessoas, e nós temos o seguinte ponto: o que nós vimos na pesquisa, que é o hoje, e como a gente já visualiza o amanhã. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, capital humano, quando a gente perguntou para as empresas qual é o seu principal desafio hoje, grande maioria, 70%, falou é capital humano. E aí entende-se tudo: postura, comportamento, entendimento do processo, ou seja, eles estão com uma deficiência muito forte na visão do pessoal. Não sei se aqui, Adriano, você gostaria de colocar alguma coisa, ou você quer que eu passe tudo aqui primeiro? Outro dado importante, perguntamos sobre como que é a composição do seu time. Você trabalha só com internos e terceiros, e 31% falou que tem um equilíbrio de terceiros com internos. Mais para frente, nós vamos verificar que há um percentual que pretende reduzir em internos, terceiros, mas também há um percentual grande que pretende aumentar a participação de terceiros. Deixa eu comentar um ponto aqui, Rony. Vou comentar do primeiro ponto ali e do terceiro. Vocês vão ver na pesquisa toda,
um ponto muito importante, que é um foco muito grande das empresas em remediação e correção, e não em prevenção. Aparece na pesquisa toda isso. A gente fala muito em shift left, em puxar para a esquerda, fazer prevenção, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é teste de integração, são os testes no final da cadeia, e não os testes no começo da cadeia. Isso aparece muito grande. E o capital humano não está preparado para fazer esses testes no começo da cadeia. E aparece muito também, quando QS ali é qualidade de software, tá? Só a gente abreviou ali o QS. No terceiro ponto ali, os especialistas, está ligado também com o primeiro ponto, esses especialistas em qualidade de software que atuam nos times, eles têm uma atuação muito limitada hoje. Muitas vezes o time de desenvolvimento que está dentro do time, da squad, dentro do time, encara a pessoa que está dentro do time como o testador, né? A pessoa que vai fazer o teste, ela é responsável pela qualidade. Quando no futuro, a gente vai ver depois, tem que ter uma evolução do papel dessa pessoa de quality assurance dentro da squad. Quem é responsável pela qualidade é o time, não é aquela pessoa. Então, os próprios clientes, né, os próprios respondentes, colocaram 57% que essa figura do QA dentro do time ela é ineficiente. Isso é um find muito importante, acho que vários de vocês, a gente comentou aqui no café, e já a gente vem discutindo, ela já não traz mais o valor que é esperado, né? E, no futuro, a gente vê a evolução desse papel, né, eu vou explicar daqui a pouco, para um outro papel. Né? Tem que ter, a gente vê essa evolução e ela vai ter que acontecer, vai acontecer essa evolução desse papel. E o interessante é, se a gente for aqui para baixo, a gente verifica o papel do desenvolvedor na opinião das empresas. Os desenvolvedores aliados à qualidade de software ajudam a aumentar a qualidade em 87%, na visão de 87% dos respondentes. Então, a gente vai falar um pouco depois sobre o Dev Experience, tudo isso, então vai tá muito alinhado aqui. Outra pergunta que nós fizemos, né, o quanto que os POs e os SMEs no negócio ajudam para a definição de critérios de qualidade. Está positivo, um pouco acima de 50%, mas ainda é um número que precisa ser analisado. E um dado interessante também é que 24 das empresas consultadas não consultam, base de dados, bases externas para a sua capacitação. E a gente vai falar um pouquinho disso daí mais para frente também. Aqui eu queria pegar um gancho também, que é complementar, que é por que é ineficiente o cara de qualidade no squad? Porque tem que mudar um pouco o perfil. Para que a qualidade ela vá para próximo do desenvolvedor e para próximo dos requisitos, que apareceu o PO, área de negócio, esse cara tem que começar a ser um disseminador. Ele precisa conseguir injetar aquele conhecimento. E a gente sabe que esse é um perfil um pouco diferente do que a gente tem hoje. Então, mais do que eu testo, esse time testa, ou eu automatizo, esse time automatiza, é como que eu levo para o time de desenvolvimento, como que eu levo para o squad como um todo, a cultura de qualidade, a cultura e as ferramentas que a gente precisa para dentro, para próximo e para dentro do desenvolvimento. Essa é uma tendência que a gente confirmou aqui com a pesquisa. Isso. Perfeito. Indo para amanhã, na questão do capital humano, então, a capacitação em processos de qualidade do software, isso é fundamental, como a gente estava comentando. Tem tecnologia, vocês vão ver em pesquisa, em ferramentas, essa não é a grande preocupação das empresas, e sim capital humano. Agora, o ponto é, esses processos, eles precisam ser automatizados, senão a gente não vai conseguir, em todas as etapas, ter o processo caminhando adequadamente para a gente chegar na qualidade que a gente quer. E a questão end-to-end, que eu já passo para o segundo bullet. O end-to-end, a questão de processos, ela transpõe departamentos. Não é só a área de qualidade que é responsável ali pela qualidade. Todo mundo tem o seu papel, desde o início lá da concepção até na hora que alguém aperta o botão para aquilo lá ficar efetivo em produção. Então, na hora de desenhar o processo, tem que ser visto isso. Tem que ser visto o processo, ele transcende departamentos. A gente não tem cada departamento com o seu processo de qualidade ali dentro. Tem que ter essa integração toda. Sendo, né, mais forte na fala aí,
é uma dissolução do departamento de qualidade, da área de qualidade, dentro do processo fim a fim. Né? Não é uma área responsável pela qualidade, sim um processo inteiro que vai desde do requisito, desde o negócio, desde a definição dos objetivos, até a gestão na produção. Isso, exatamente. Você pode até ter na sua equipe algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco mais profundo, mas eles atuam como multiplicadores desse conceito e, na verdade, todo o processo tem que ter a sua responsabilidade de qualidade. É isso que vai ser feito no futuro. Só que isso tem um desafio, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a monitoração e a gestão desse processo. Né? Exatamente. A gente vai falar muito de indicadores daqui para frente. Né? Bom, o que tem sido muito colocado é a dificuldade de você ter o capital humano adequado. Então, as empresas que falaram que vão investir em aumentar o número de terceiros é praticamente para também viabilizar a dinâmica da capacitação desse capital humano. Porque é difícil, muda toda hora. Cada dia que passa, a gente está tendo mudanças. E como é que você vai ter internamente na sua equipe não só o processo de contratação, de reter e manter essa qualidade do pessoal? Então, também foi falado que o investimento em terceirização ele vai ser muito orientado também e vai ajudar muito na questão do capital humano. E isso muda muito até nosso próprio trabalho como empresa de qualidade. Quer dizer, poxa, não é mais alocar pessoas no squad para resolver a qualidade, mas é alocar um perfil um pouco diferente de consultor, sabe, que ajuda na adoção. E esse cara ele não fica em um lugar, ele pode transferir o conhecimento e passar para um outro lugar. Então, a gente tem falado, é menos gente, mais especializada e que transfere o conhecimento. É completamente diferente de um batalhão de automatizadores ou um batalhão de testadores, né? Acho que isso a pesquisa também confirmou. Isso é muito importante para nós dentro da nossa evolução também, de como a gente quer se posicionar e ajudar no mercado. E essa é a principal demanda que tem surgido dos clientes nossos, né? Venha para trazer conhecimento, para capacitar cada vez mais minha equipe e evoluir a capacitação. E outra provocação que fizeram para nós, vocês vão virar uma empresa de treinamento? Não, ninguém quer tirar o cara do desenvolvimento para treinar, quer fazer no meio do processo. Então, esse é o desafio e a gente tem trabalhado nesse sentido. E aí tem a ver com o penúltimo item ali, né? Que é a evolução do papel do QA nos times para Quality Engineer. É o cara que dissemina a cultura, padroniza ferramentas, padroniza processo. É a evolução desse QA para um perfil mais sênior, que cuida muitas vezes de um time, 2 times ou mais times, mas ele não faz mais o papel do testador ou simplesmente do cara de QA dentro da squad. É um outro papel, é a evolução desse papel, que é o papel de capacitação do conhecimento, padronização de ferramentas. Então, essa é uma tendência muito forte que a gente percebe na evolução no futuro da qualidade. E, com certeza, um maior foco em prevenção, né? E não em remediação. Esse deveria ficar assim, vocês vão ver que é um dos takeaways lá, mas no final, mas acho que deveria colocar isso na cabeça de vocês o tempo todo. Assim, como é que eu mudo meus processos de remediação para prevenção? Isso é uma coisa muito importante. A gente está tratando hoje muito dos clientes de remediação. Depois que o código já está desenvolvido, depois já está tudo pronto, eu vou fazer os testes. Mas como é que eu faço antes? Exato. E mais para frente a gente vai mostrar um gráfico onde a origem, a pergunta foi: quais são as práticas e processos que vocês mais utilizam? E vocês vão verificar que a grande maioria está nessa parte de remediação, né? Está na parte de correção. E quando a gente, por exemplo, o built-in está lá como um dos últimos ali, né? Ainda em pessoas, aqui um pouquinho mais o detalhamento, o mesmo ali, 69%, né, que capital humano é o principal desafio, e 31% das grandes empresas têm aquele equilíbrio, e 51% pensa em manter a distribuição atual, e 32% aumentarão terceiros, foi o que eu comentei no slide anterior. Em relação à equipe, 85%
da gestão da TI, quando a gente fala da TI aqui, é porque também a gestão 1, quando a gente fala de gestão 1, significa do CEO para baixo, que respondeu à pesquisa. Quando a gente quer concentrar mais em TI, a gente tira a opinião do CEO e fica mais a opinião do CIO, gerente, diretor de TI. Tem aquela questão de que aumenta a qualidade, né? A questão do desenvolvedor e responsável por qualidade. E outro ponto importante é que os processos, as reuniões de review e de retrospectiva, para 81% das empresas, isso é muito importante para você também melhorar a qualidade e melhorar o processo, né? Melhorando o processo, enfim, você melhora a qualidade. Então, essa é uma constatação que a gente teve. Ali do lado direito, a pergunta que nós fizemos foi: aonde você vai investir no ano que vem? Mais em pessoas, em ferramentas ou em serviços? A resposta foi unânime em pessoas. O investimento, então, realmente vai ser em capital humano. E aqui embaixo, na verdade, é uma visão gráfica do que já foi falado aqui, né? A questão do especialista em qualidade e a questão também do desenvolvimento, e trabalhando junto com qualidade aumenta a qualidade, aumenta o desempenho. Algum comentário? Não? Vamos para o próximo. Ainda em pessoas, esse é o nosso último de pessoas, né? Aquela setinha ali está mostrando. Aquela pergunta fala, aqui são todos os pontos que nós colocamos que as empresas poderiam responder. Quando a pergunta foi, qual é o seu principal desafio? 60% capital humano. Depois, 46% processo. 45% orçamento. A gente vai falar um pouco de orçamento também. Depois nós temos cultura. Se a gente pegar esses 4 primeiros, né, o orçamento, tudo bem, mas cultura, pessoas e processo, vai aquela fala do Pablo também de manhã, né? Não é o problema, não é a tecnologia, não são as ferramentas, a gente tem que resolver esse abacaxi aqui, descascar esse abacaxi aqui. E depois, ferramentas, só 26%, outros 2%, e também 2% falaram que não tem nenhum desafio, que está tudo bem, né? Então, esse é o ponto. Ali, quando eu comentei que 24% das empresas falaram que não consultam fontes externas, esse daqui, esse gráfico de pizza, ele é o resultado. Então, vocês veem ali 24%, onde é que está o 24%? Ali embaixo, né? 24% que não responde, não consulta nenhuma fonte externa, e depois a distribuição entre essas fontes aqui. Gartner, Accelerate, ISG, World Quality Report, então tem uma certa distribuição. O Gartner ele continua ali na liderança com 30%, mas o importante é que tem aí um espaço, 24 empresas não utilizam fonte externa para poder fazer a sua capacitação, orientar o seu posicionamento dentro dessa esfera de qualidade de software. Rony, aqui tem um insight importante também, que a maioria dessas referências são referências estáticas, ou são relatórios, ou são livros, sabe? Então, também isso daqui dá uma pista para a gente que estão investindo em trazer um champion de qualidade para a empresa, mas sozinho ele não vai conseguir. Vale a pena trazer conhecimento externo de muitos contextos para conseguir acelerar essa história, tá? Então, para nós foi surpreendente, né, que a gente esperava que tivessem mais consultorias, mais ajuda externa. Não, o pessoal tem tentado se virar com a qualidade. A qualidade está longe de ser algo simples. É muito complexo, tem muita ciência. Então, aqui também reforçou isso, né, Rony? Exatamente. Então, apesar de falar que o capital humano é o principal desafio, tem que fazer a capacitação desse pessoal, mas a capacitação sem um desenho de processos, para realmente você saber, eu estou capacitando e essa pessoa faz parte de que processo?
sem essa visão de processo, essa construção de processos automatizados, a performance dessa pessoa que você está capacitando ou que você está contratando uma pessoa capacitada, num mundo que não está adequadamente desenhado os processos, a performance dessa pessoa vai ser bem aquém do que ela poderia efetivamente exercer. Bom, vamos passar agora para processos, né? A gente está falando tanto de processos. 46% das empresas, elas falam que os seus processos de qualidade de software são fracos. Falta foco e cuidado na segurança para 66% das empresas. Esse aqui é um ponto muito importante que a gente até mencionou. Quase 80%, 76% das empresas falam que os indicadores de qualidade, eles não medem o valor para o negócio. Esse percentual, 76%, eles avaliam que os indicadores atualmente utilizados em qualidade de software, eles têm que ser reavaliados, porque eles não funcionam, eles não dão o direcionamento adequado e principalmente voltado ao valor para o negócio. Eles são focados em velocidade. Se a gente pega os três principais indicadores, eles mostram que os indicadores eles medem a velocidade. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Esse talvez seja um dos pontos assim, mais assustadores da pesquisa, né? Como é que a gente quer valorizar a qualidade, quer mais investimento para a qualidade, quer garantir qualidade, se os indicadores que a gente usa são avaliados como ruins na pesquisa ou não estão ligados ao negócio? Isso, assim, quando a gente viu, né, o resultado, a gente ficou assim, chocado, né? Falou assim, cara, a gente esperava já que tivesse um resultado mais ou menos desse tipo do que a gente vê, mas o número foi muito alto, foi 76%. Que os indicadores não estão ligados ao negócio e, pior que isso, né, os próprios indicadores de qualidade precisam ser reavaliados ou são ruins. Então, se a gente pudesse, de novo, sugerir iniciativas para vocês, reavaliem os indicadores que vocês estão trabalhando e reavaliem de uma forma que esses indicadores estejam conectados ao negócio. Isso é uma questão importantíssima e inevitável para o sucesso de vocês. E se você não tem como medir a sua ação, a sua solução, a sua performance, de qual o valor que isso leva para o negócio, fica também muito complicado de você pedir mais dinheiro. Pedir mais dinheiro para quê? Monitorar a sua casinha ali, mas você vai pedir mais dinheiro, vocês vão ver aqui, ó, que o investimento em 2023, para 40% das pessoas, ele vai ser, em qualidade de software, ele vai ser idêntico ao de 2022. Né? E ele gira para 70% das empresas, o investimento, o budget de qualidade de software, ele está entre 1% e 5% do budget da TI, do orçamento da TI. Então, o que a gente entende, o que a gente verifica, inclusive na prática? A automação forte, ela aconteceu muito na agilidade. Então, eu sou ágil, eu vejo que eu sou ágil. Mas isso aqui está muito no que a gente fala do lower level aqui. Né? Quando a gente vai lá para cima, a gente não consegue enxergar essa agilidade. E aí vem em reclamações que a gente estava comentando. Então, você vê um determinado agente, reclamação de uma determinada empresa, porque ela está fazendo ou está deixando de fazer alguma coisa, e a gente não consegue enxergar que aquela deficiência ela está intrinsecamente ligada em alguma falha nossa de processo aqui de qualidade e que está gerando tudo aquilo e que está prejudicando a imagem da empresa. Por isso que esses indicadores eles têm que refletir a visão do negócio. E eles também servem para você pedir mais dinheiro para o ano que vem. Como é que você vai pedir? Eu quero mais um tanto, eu quero aumentar o meu budget de qualidade de software, se você não consegue mostrar o que você fez com o dinheiro que te foi dado no ano passado. Né? De orçamento, vocês querem falar algo? Não? Não, acho que um exemplo interessante, só a gente estava cochichando aqui, né?
é que, às vezes, você tem que... A maioria dos indicadores de qualidade nascem da monitoração de TI mesmo, de erros, ou um problema que você teve uma vez na vida. Gente, agora olha isso aqui para sempre. A gente sabe, é assim que nasce. Mas é uma análise um pouquinho expandida daquele mesmo indicador, sabe? O mesmo velocímetro, dá para você ver de uma maneira mais negócio. Então, por exemplo, uma coisa é, sei lá, taxa de falha em implantação. Tá bom, mas qual é a taxa de falha que deu impacto no cliente? Que realmente fez perder venda, impactou num processo na mão do cliente. Só essa classificação já torna o indicador interessante para a empresa como um todo. A MTTR, tá? Quanto tempo eu levo para recuperar quando acontece alguma coisa? Tá bom. Quanto tempo eu levo para recuperar quando acontece alguma coisa que impacta a minha operação na mão do cliente? Então, você também, na questão de processos, de novo, qualquer projeto que a gente fala, vamos arrumar todos os processos, tudo que é todo, a gente aqui que é experiente sabe que vai falhar. Então, assim, o grande recado é, tem que colocar o cliente, tem que colocar a operação da empresa, né, que pode ser uma empresa que atende outras, na frente desses indicadores de qualidade, para que a qualidade seja encarada não como um problema de TI, mas como alguma coisa que impacta o negócio. Tá? São pequenas modificações. Assim. E a gente pensa, no primeiro momento, que quando a gente está falando de alguma coisa técnica, tecnologia, mas como é que eu vou saber, eu vou estabelecer o impacto para o negócio? Tem situações. Eu vou pedir aqui a permissão de vocês de contar só uma experiência própria minha que ilustra bem isso. Há muitos anos atrás, quando eu fui CIO pela segunda vez, o Max Geringer, que vocês conhecem, ele era o meu chefe direto, não meu chefe de TI, ele era o meu principal usuário de negócio. Ele era o VP de toda a área comercial. Ele, inclusive, me entrevistou quando eu estava para entrar nessa empresa. Aí eu entrei e eu falei assim, quis dar uma de esperto. Eu falei, pô, o cara comentou isso na entrevista, e eu verifiquei que é realmente um problema que ele tem. Vou levar uma solução para ele. Pensei, levei lá determinada solução, e ele falou, legal, Rony, se a gente implantar isso daqui, quantas bolsas a mais a gente vai vender? Bolsas significa, essa empresa era uma chips, e bolsa, o que a gente fala hoje, pacotinho de salgadinho, né, internamente, naquela época era chamado de bolsa. Quando ele me perguntou quantas bolsas a mais a gente vai vender, para mim deu tela azul na minha cara aqui, assim, eu não sabia a mínima falar para ele. Aí, o que eu fiz? Falei, tá bom, Max, entendi. Comecei naquela época não era nem apresentação, era papel, aquelas transparências, comecei a catar tudo. Daí ele falou, não, peraí. Aí ele pegou e puxou, falou assim, olha, com isso daqui que você está falando, que a gente vai investir para uma filial, eu compro uma perua nova, eu customizo essa perua nas cores da Elma Chips, abro uma nova rota, coloco um vendedor e eu aumento o faturamento em tanto. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, entendi. Juntei as minhas coisas, pus a viola debaixo do saco e fui depois pensar direito. A minha sorte foi que isso aconteceu muito cedo no meu desempenho como CIO, porque a gente não pensa. Naquela época eu falava assim, o valor é, se eu ficar 99,999 com o data center no ar, tá bom demais da conta, né? Mas vamos em frente. Projetos simultâneos. Oi? A gente estava esperando chegar nessa linha. Ah, tá. Aqui é um outro ponto interessante. 17% das pessoas, das empresas, elas mencionaram que tem mais de 50 projetos simultâneos em desenvolvimento. Mas, espera aí, o que isso pode trazer? A gente sabe que, numa prática, maior o volume, mais desafios você tem para manter a qualidade. Né? Então, isso chamou a atenção. Tem um outro ponto que nós vamos falar lá, depois, ali quando falar do amanhã, mas isso daqui é uma questão interessante. Não, e a gente estava discutindo aqui na análise da pesquisa, que a questão toda eu vi, foram umas 4 pessoas que falaram só 50, né? Quem está em empresas maiores tem 2.400 projetos simultâneos. Mas a questão não é o projeto simultâneo. A questão toda é que é muito difícil trabalhar com qualidade quando o time de tecnologia está orientado a projeto, a empreitada. Quando você está organizado a projeto, imagina, você tem 10 iniciativas que derivam em mais 20 projetos, cada projeto tem uma coisa para fazer e acaba mexendo no mesmo módulo.
que a gente acaba fazendo? Colocando a área de qualidade de goleiro, tomando conta daquele módulo, que toma conta de um tema. Análise de crédito, billing. O que a gente tem visto, que tem sido um movimento de sucesso, é começar a reorganizar os times por domínios, por temas. Porque se eu tenho um time que todos os projetos, todas as iniciativas em cima de billing, em cima de análise de crédito, é o mesmo time que está trabalhando, você consegue... Todo mundo está dentro daquele condomínio, todo mundo toma conta daquilo. Então, o desenvolvimento e qualidade ficam muito integrados. Então, a causa raiz aqui não é a questão do projeto simultâneo, mas é projeto simultâneo mexendo no mesmo domínio. Que aí você acaba fazendo o goleiro a área de qualidade no fim da esteira. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui para frente, mas tem um movimento importante também de fazer uma gestão de portfólio por domínios, por temas de negócio. Que aí você traz a área de qualidade, que já está organizada assim, para dentro desses domínios e dá muita... Né, começa a trabalhar de novo com a prevenção, começa a gerar um incentivo no time de desenvolvimento. Cara, vamos entregar... Não, peraí, eu não posso entregar alguma coisa que vai dar um impacto. Que a coisa mais importante é o meu cliente, é manter a estabilidade desse domínio, desse sistema, tá? Dessa área. Então, acho que aqui a gente, analisando, a causa raiz não é o projeto simultâneo, mas é essa história. Né? E isso dá gancho também para outras coisas, por exemplo, em ferramentas que a gente vai chegar, tá bom, mas se está todo mundo junto, então por isso que as ferramentas de qualidade estão mais próximas do desenvolvedor. Por isso que a gente começa a falar de Dev Experience. Você pede para o desenvolvedor pensar em qualidade, pensar em teste, mas você não dá na mão dele a massa de dados, né, as APIs mocadas, os instrumentos para que ele possa fazer isso. Tá? Então, acho que aqui tem um gancho interessante. E os próximos dois, eles também apareceram em pessoas, porque as pessoas não consultam base de conhecimento, review, retrospectiva, as reuniões agregam, só que aqui é o seguinte, então é um chamador aqui, é um alerta, para na hora que redesenhar os processos, manter isso daqui, porque isso daqui está dando muito certo. Né? Independente do Agile, o Lean é muito mais forte, certo? Exatamente. Parar o time de tempo em tempo para ver, cara, o que a gente fez bem nas últimas 2 semanas, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente faz para nunca mais ter esse problema. Então, de novo, Agile, Scrum, é só um jeito de organizar o dia a dia dos times. Mas a gestão de portfólio, os processos, as indicações, a melhoria contínua, ela tem que estar no dia a dia aí, como processo. E é aquele ciclo vicioso, né? Quanto mais eu trabalho em correção e remediação, eu estou trabalhando na urgência. Parar para fazer uma revisão de retrospectiva, implicitamente a gente enxerga uma perda de tempo. Eu não posso, eu tenho que resolver o problema que está lá. Né? Então, é uma coisa que a gente... Esse ciclo tem que ser quebrado. Bom, aqui o Scrum, só a título de informação, ele é o método mais utilizado, 26%. Como é que a gente verifica o amanhã? De novo, os processos têm que ser desenhados, o end-to-end. Eu quero pular aqui, então, para indicadores de qualidade. Eu acho que a gente já falou bastante desses indicadores, né? O porquê, a importância que eles têm, que dar a ideia de qual valor eu estou entregando para o negócio. O investimento em qualidade de software. Qual é o critério que se usa para fazer esse investimento? Né? Se a gente olhar assim, ainda existem muitas empresas que, quando tem que fazer uma otimização de custo, na verdade, não faz uma otimização de custo. Elas não procuram o melhor custo, elas procuram o menor custo. E passa o facão, aonde? Em treinamento, em uma série de coisas. Por quê? Você não tem ali, o treinamento, tal. Como é que você defende um treinamento? Como é que você defende um processo de budget para qualidade de software? E, automaticamente, quando a gente fala do bullet de cima, você consegue mostrar o quanto você diminuiu numa taxa de reclamação de determinada coisa para fazer esse tipo de trabalho. Então, é isso. E a gestão do portfólio, com aquela visão lá de domínios e produtos, né, a famosa, tanto que se fala na TI produtizada, mas também domínios, que é o que a gente está colocando aqui agora para vocês. Vamos lá. Aqui não preciso passar por muito, 46%. O número de pessoas, de empresas que falaram que o problema é processo. E aqui, processos e práticas, se vocês... Tem muito mais do que o que está aqui abaixo, não dá para ler,
né? Mas essas que aparecem aqui são as práticas que não vão diretamente para prevenção e só ficam voltadas em remediação. Tem um outro gráfico completo desse daqui que é melhor e está até um pouco mais legível. Aqui a gente só está ilustrando graficamente o que nós falamos de projetos simultâneos, tá? E os indicadores de qualidade também. 70% das empresas que afirmam que precisam ser reavaliados ou estão contribuindo muito pouco. Tecnologia. Tudo bem? Tecnologia. Centrada para o apoio a testes unitários de integração. Ambientes espelhados. 66% dos respondentes apontaram que essa a tecnologia está centrada nesses apoios a testes. O Azure DevOps, ele é o mais utilizado para testes de software CI/CD, né? E de CI/CD, né? Do Continuous Integration e Continuous Delivery. Observabilidade e monitoração, estão praticamente empatados aí os Zabbix e Grafana, e o provisionamento de infra também aí praticamente iguais com Docker e o Kubernetes. Como é que a gente verifica amanhã? As tecnologias, as novas tecnologias, elas têm que ser amplamente utilizadas, elas estão chegando, estão melhorando na gestão do ambiente de teste em cloud e também em ambientes virtuais. Então, essa é a tendência que a gente vê, que a gente está nas nossas pesquisas também, outras pesquisas da ISG, e esse modelo aqui é um modelo que a gente está visualizando para o amanhã. Esse é um ponto interessante, né? Por mais que a gente já está falando há muito tempo de cloud, várias tecnologias aí para virtualização de serviços, ainda tem muito cliente, né, muita empresa que mantém seus ambientes ligados o tempo todo, disponíveis o tempo todo, não, distantes do desenvolvedor, né? Acho que você pode comentar depois com a questão do Dev Experience aí. Então, com certeza, por mais que a gente já está falando uma coisa que é razoavelmente antiga, uma tendência muito forte é que a gente pare de utilizar esses ambientes que ficam ligados o tempo todo, disponíveis o tempo todo, e tentar maximizar a utilização de tecnologias que disponibilizam o ambiente quando ele é necessário somente. Então, isso é uma coisa que a gente vê claramente em vários dos nossos clientes, em várias das empresas que responderam aqui, que não fazem uso dessas tecnologias que já existem. Então, a gente sabe que em alguns ambientes isso é complexo de ser feito, mas as reduções de custos, os aumentos de eficiência podem ser bastante grandes quando implementadas com sucesso. E, de novo, não é um projeto de infraestrutura. Você tem que olhar a vida do desenvolvedor, do time que está gerando o software, e entender quais são as necessidades ali para poder acertar numa solução como essa, sabe? Não é só FinOps, assim, tem que apagar a luz quando sai da sala. Beleza, a gente sabe disso. Não é assim, cara, eu tenho uma automação aqui que... Vamos parar agora? Vamos, sabe? Põe tudo dentro do armário, compacta, guarda direitinho, e amanhã cedo isso funciona. Isso abre de novo. Tá? Então, para ter sucesso, você tem que olhar a realidade dos times de desenvolvimento junto com os times de qualidade. Tá? Vamos em frente. Um ponto que a gente fala bastante em outros materiais também da ESG, essa questão do Dev Experience, que é o que estão falando agora, esforço e qualidade alinhados à melhoria, à experiência do desenvolvedor. Na parte de cima, a gente está vendo aí, né, o ChatGPT está aí agora com toda a força, e ferramentas de IA em todas as etapas de desenvolvimento. Essa é aquela automação que a gente falou também muito lá na frente. E esse último aqui, ele é meio, vou usar assim a palavra punk, mas é por aí mesmo, né? Que é o fim dos painéis de monitoração. Ou seja, trabalhar com alertas inteligentes, que vão ser enviados para quem de direito, ou até já é resolvido antes dele, esse alerta ter sido necessário, o envio dele para alguém tomar algum tipo de decisão. Não sei se vocês querem comentar, porque esse daqui, para mim, isso é interessante, ele chama. Né? A gente tem vários casos que as pessoas
pedem para a gente, eu preciso de um painel, preciso de um painel, preciso de um painel, mas preciso do painel para quê? Lembra? Quem vai ficar olhando o painel? Você não precisa de um painel. Você precisa de uma forma inteligente de saber que alguma coisa saiu do trilho e que essa coisa seja notificada para alguém que vai resolver, ou que essa coisa vai ser automaticamente resolvida. Então, ficar colocando televisões com painéis não resolve a vida de ninguém. Então, essa é uma tendência muito forte. A gente teve uma conversa recente com um parceiro nosso, que ele falou que ele acabou com todas as salas que tinham painéis. São quem gerencia as salas quem gerencia que eram as salas dos painéis são robôs. Não existe mais sala de monitoração. Então, essa é uma tendência muito, muito forte, muito importante. Parem de fazer dashboards. Né? Pense assim, se tem um indicador lá que eu preciso olhar, qual é o threshold dele? Ou como é que eu faço? Vejo que tem uma anomalia acontecendo de forma com machine learning, vejo um baseline automático, e quando ele sai do comportamento esperado, alguém fica sabendo ou aquilo é resolvido de forma automática. Né? Isso é uma tendência bastante forte. O uso de ferramentas de IA. O Brasil está extremamente atrasado no uso de ferramentas de IA e automação extrema, que a gente fala, em todo tipo de processo, principalmente em processo de desenvolvimento e teste. Extremamente atrasado. E já existe muita tecnologia para a gente acelerar isso. A gente viu nos testes, vocês viram no vídeo que a gente apresentou, uma pessoa usando ferramentas de IA é 4 vezes mais produtivo. 4 vezes mais produtivo. E acho que, Cecílio, você quer comentar o Dev Experience ali? Eu acho que eu me adiantei um pouco, que é essa história da gente tem que... Qualidade vai estar misturada com Dev, né? Eu acho outro desafio da conversa, a preparação e a análise da pesquisa foi muito interessante, tá, gente? Que a gente começa, poxa, agora todo mundo é Dev, né? O cara faz um cursinho no Alura, aprende a fazer um script Python e já é Dev pleno. O mercado inteiro está sofrendo isso. Aí põe o cara lá na linha de frente, ele não sabe nem... tem que trabalhar com outras pessoas, achei que era só fazer aquele script que eu copiei da internet. Então, assim, já tem uma dificuldade na formação e na qualidade do Dev. Aí nós estamos falando que o Dev tem que pensar nos requisitos de segurança, de qualidade, discutir isso com a área de negócio no começo do projeto. Então, assim... De novo, quanto mais a gente automatizar esse pedaço, que a gente fala muito de DevOps, né, mas é quase a qualidade transpassando o DevOps. Quando a gente coloca isso forte, a gente vai tomar decisões mais inteligentes no investimento em ferramentas, pensando no próprio desenvolvimento. Ou seja, Cecílio, você está dizendo aí que uma das missões da qualidade de software é ajudar o desenvolvedor a ser... Exato, ser até um bom desenvolvedor. Ser um bom desenvolvedor. Isso, que é a história de virar um engenheiro. Aqui que cruza SRE e suas práticas, quer dizer, acho que isso aqui é um find da pesquisa que a gente conseguiu ver. Será que essa não é a grande missão? Assim, já que a gente tem que garantir a qualidade do produto digital que está sendo desenvolvido, isso, é fazer com que a experiência do desenvolvedor seja melhor, a capacitação do desenvolvedor em qualidade seja melhor. Será que não é essa, assim, toda a tendência que a gente está vendo aqui, as ferramentas que está sendo utilizado, tudo isso é essa a grande missão, com os indicadores corretos? Acho que sim, né? Acho que a gente chegou nessa conclusão. Assim. E aí tem um papel, de novo, muito mais consultivo do engenheiro de qualidade, né? de passar e injetar esse conhecimento para todo mundo, não só para a qualidade. Tá? E hoje a gente verifica muitos dos problemas que a gente vê ali no dia a dia, se determinada pessoa ali tivesse algum conhecimento de negócio, não conhecimento de negócio, como é que eu vendo, como é que eu faço, como é que eu produzo, nada disso, mas de como funciona um pouco, ele não teria passado por aquele erro. Porque ele saberia, falar, não, espera um pouquinho, isso aqui não é possível. Se a gente está fazendo esse negócio dessa forma aqui, vai impactar em alguma coisa. Então, essa questão da evolução e para auxiliar o desenvolvedor também vale muito para determinadas pessoas que vocês vão pensar em capacitar, também pessoas que têm, né, um pouco do lado ali da cabeça que consegue falar uma linguagem que não é a linguagem só técnica dele, ele consegue entender, guardadas as devidas proporções, uma cadeia de valor.
mas guardada bem as devidas proporções. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é o cara especialista em uma determinada área, mas ele tem que ter noção. Se não... Bom, vamos lá. Aqui é a questão das práticas, então só mais um para vocês olharem. Orientado à prevenção é o que está dentro desse retângulo. E são as menores, e as práticas mais utilizadas são essas que estão aqui do lado esquerdo, fora do retângulo, que a maioria ela trabalha nesse aspecto que visa muito mais a remediação, o imediatismo, né? E você trabalha muito mais na correção. Tá? Bom, aqui acho que são só comentários aqui. Vocês querem levantar algum ponto aqui ou já foi discutido? Não, acho que é isso, a gente já falou bastante disso. Né? Nós temos o nosso tempo, né? De novo, aqui, tecnologia. A gente procurou colocar essa relação aqui entre o Agile, CI/CD e o DevSecOps, né? Porque a gente começa muito por aqui, é aquilo que eu falei, e a gente não pode ficar só aqui, né? Porque aqui você sabe que você está automatizando e fazendo as coisas mais rápido, você tem uma determinada agilidade, mas não pode só parar por aí. Aqui é onde você começa mesmo, né, a ter aquele processo mais azeitado. Então, a gente tem que pensar nisso. E hoje, muito forte, a questão do SEC, né, aqui no meio, segurança, que acho que até o Pablo falou de uma empresa aí que está de novo recebendo um ataque aí pela segunda vez, e isso está muito forte. E segurança, ali do lado esquerdo, 66% das empresas falam que vão fortemente investir em segurança, e quando a gente olha só para empresas de grande porte, 40% dessas empresas de grande porte falam que vão investir em segurança. Isso é bem interessante, Rony. Esse é o último slide, o último gráfico, a gente deixou por último esse gráfico. Segurança, 66% dos respondentes falaram que vão priorizar investimentos em segurança. Esses são os pilares de qualidade, né, se a gente pode falar. Assim, qualidade, ela abrange esses pilares todos. Segurança, performance, continuous test, CloudOps, FinOps, Observability, Quality Gates, são dimensões de qualidade. 66% dos respondentes falaram que vão aumentar os investimentos de qualidade em segurança. Em performance, 49%. Em continuous testing, 29%. CloudOps, FinOps, 28%. Observability, 18%. Quality Gates, 19%. Então, tem um recado muito importante para a gente aqui. Né? A gente pode ler do ponto de vista de que precisam investir mais nessas dimensões, e também pode ler também como estamos com problemas nessas dimensões. Uhum. Então, em segurança e performance são os dois principais pontos de investimento hoje, dentro que vai aumentar o investimento das organizações. Aí eu não sei de vocês, né, se bate para vocês na cabeça de vocês, né, se ecoa para vocês essa necessidade de aumentar os investimentos nessas duas grandes áreas aí. Esse daqui é o nosso penúltimo slide, mas é o último daqueles 3 pilares que eu comentei. E um ponto que eu queria salientar para vocês, que na verdade eu deveria ter feito isso lá no início do nosso bate-papo, é que aquela coluna direita do amanhã não significa que ninguém esteja praticando alguma coisa ali hoje, né? Tem empresas que já estão praticando, não estou entrando aqui no mérito da questão se estão praticando na qualidade máxima ou não, mas tem ali um potencial. E ali, aquele amanhã é o que a gente enxerga. E aquele amanhã ele é alimentado por 2 grandes vetores. Pontos que nós pegamos da pesquisa, que a maioria das empresas estão visualizando que vão para aquele caminho, com também informações da ESG, que também visualizam qual que vai ser o cenário de qualidade de software. Então, foi dessa forma que foi montado aquele amanhã, e não significa que é um amanhã, que aquilo é surpresa para todo mundo. Tá? Então, só queria deixar isso daí muito claro. E agora, antes da gente ir para a parte de perguntas, eu só queria levantar aqui para vocês, só para refrescar na memória, o que seriam os takeaways, né? O que a gente gostaria que vocês colocassem mais na cabeça e
saíssem daqui com isso bem guardado. Maior foco em prevenção, o capital humano, processos, end-to-end, automatização, os indicadores de qualidade, a questão do portfólio, a gestão do portfólios, produtos, domínios, a questão que a gente rapidamente não, há pouco atrás a gente falou sobre a experiência do desenvolvedor, como ajudar esse desenvolvedor a ir além, ferramentas de IA e a questão dos painéis. De tudo que a gente apresentou, em processo, pessoas e tecnologia, a gente julgou, nós classificamos que aqui são os principais pontos que a gente gostaria que vocês levassem aqui como takeaway. Agora está aberto para perguntas e respostas, e então tá. Eu combinei que o Jonathan vai fazer perguntas. Oi, gente. Primeiramente, parabéns pela pesquisa, pelo material, ficou muito completo, muito legal. Eu fiquei em dúvida em relação ao investimento em qualidade e as fontes externas, né? Na hora que a gente começou, a Inmetrics foi citada, né, como dentro da pesquisa apareceu bastante. Qual foi o critério de fonte externa, né? Então, por que a Inmetrics ela não apareceu ali? E na hora do investimento em qualidade de 1 a 5%, quando a gente fala de esteira DevOps, observability, isso tudo estaria inserido dentro desse contexto. Então, não sei se vocês têm como aprofundar só mais um pouquinho nisso. Vou começar pela questão do orçamento. Aquele orçamento, a gente perguntou o seu orçamento total para a qualidade de software, quanto que ele representa do orçamento de TI, né? Então, ele fala que está entre 1% e 5%. É essa régua. A gente não fez um drill down disso para fatiar a qualidade e falar, eu faço 0 em segurança, por exemplo. A gente não fatiou. É ligado ao percentual total em cima do orçamento da TI. E a outra pergunta? A outra pergunta é sobre fontes externas de consulta, né? O Gartner apareceu lá com 30%, mas na hora da abertura, vocês comentaram que a Inmetrics foi citada bastante vezes, né? Aí por que a Inmetrics, né, ou outras consultorias não entram? Ali a gente colocou relatórios, okay. documentos, mas não empresas de consultoria, entendeu? Aí no drill down não tinha consultorias, por exemplo, a gente, outras concorrentes, não tinha essas, tinha empresas. Só as maiores, né, que apareceu a Deloitte ali, então. Obrigado. Olá. Eu sou Daniel, do Banco Carrefour. O desafio, na minha perspectiva, continua sendo cultural, né? E eu acho que a jornada me remete um pouco à mesma jornada de agilidade, que eu vejo que a grande transformação, de fato, ocorreu dentro das organizações quando a gente passou a sair de tecnologia, enxergar isso num contexto muito mais amplo, que, de fato, você consegue entender o valor dessa mudança cultural. Como é que vocês entendem essa jornada dentro de qualidade hoje? Até mesmo porque, né, fazendo uma reflexão que eu olhei, acho que a maioria aqui é de tecnologia. Será que a gente não continua, na conversa, talvez a gente devesse estar integrando mais essa galera de negócios e aportando mais valor, promovendo essa discussão mais próxima deles, a fim de que a gente demonstre que esse investimento ele se faz bastante necessário e ele traz um ROI muito mais rápido. Pode ser. Fala. Eu gosto de pensar primeiro que a gente fala de cultura e acho que não tem ninguém que é especialista em pessoas aqui. A gente é um bando de nerd que em algum momento teve que liderar as pessoas e aprendeu essas ferramentas. Mas no final, cultura são os hábitos. Sabe, quando acontece alguma coisa ruim, como que a massa se comporta? E assim, o que a gente acredita, a gente também cochichou aqui, e é o que a gente tem feito, que não adianta implantar uma tecnologia, uma prática, se você não cuidar muito bem da adoção. Aí você fala, não, mas é só mandar, todo mundo é meu funcionário, eu mando, eles fazem.
todo mundo aqui que está liderando times de desenvolvimento e qualidade, né, de tecnologia em geral, sabe a dificuldade de você implantar uma coisa nova. Não é assim que funciona. Né? E a gente gosta muito do triângulo de Shook. Então, você perguntou um pouco da jornada. A jornada ela é um pouco mais cruel do que a gente imagina, porque, geralmente, você tem que definir um processo, impor esse processo, essa ferramenta para o time e fazer ciclos verdadeiros de PDCA, de ouvir para o time. Isso aí que você está fazendo obrigado, né? Mas melhorou a sua vida? Cara, melhorou, mas se fosse isso, o que é? Muda, ouve o time. E aí você entra num ciclo de evolução com o time. E aí quando o time vê valor, ele muda o hábito e muda a cultura. Então, todos os nossos projetos em que a gente entra para impor essa cultura, para levar práticas de qualidade, por exemplo, num ambiente ágil ou não, a gente sempre pensa isso, assim, que processos e práticas a gente pode definir para que o time veja valor. E aí expandindo para a sua pergunta, negócios, né? O time inteiro da empresa, para que o negócio veja valor. Aí todo mundo assim, fica espantado. Pô, vocês me obrigaram a vir nessa cerimônia, aqui nessa reunião. Pô, mas eu gostei, eu não quero mais ficar escrevendo requisito que depois vocês me entregam tudo diferente. Eu quero decidir junto, em ciclo curto. Então, se os times, negócios, tecnologia, qualidade, desenvolvimento, se eles veem valor, eles começam a mudar os seus hábitos. Mas aí o John Shook foi muito sábio, né? Eu brinco que ele trabalhou muito em fábrica de automóveis, salvou muita gente de cortar a mão. Você faz o processo, você fala, cara, vamos experimentar? E eu vou te ouvir como que eu afino esse processo. Aí, uma hora, o time tem a coautoria do processo e aí você tem a adoção. E isso muda a cultura. E isso muda a cultura, que aí muda os hábitos da empresa quando a gente tem um problema. Tal. Então, eu acho que vai um pouco por aí e a gente tem feito isso. Né? Essa é a grande sacada, né? Porque normalmente o pensamento nosso é mude a cultura para permitir a adoção de processos e hábitos. Né? O que o Shook fala é o contrário. Mude processos e hábitos para que isso transforme a cultura. E aí me veio um outro insight aqui, um outro depoimento, que é assim, a gente mesmo está falando, não, vamos pôr especialistas em qualidade, SRE, no meio do time, porque eles vão me disseminar o conhecimento. Cara, é muito difícil se não tem, de novo, o processo, ele é como se fosse a voz do stakeholder, assim, falando assim, vamos fazer desse jeito? Ah, mas eu não quero, eu vou te escutar, mas você tenta fazer desse jeito, vamos começar por aqui? Então é um pouco cruel, assim, sabe? Mandar para o front com arma de rolha. Você pôr o especialista de qualidade lá no meio para tentar evangelizar. Quando você formaliza e cria o processo e a prática e faz esse PDCA verdadeiro, tem uma chance gigante de dar mais resultado. Tá? Acho que é as coisas que a gente lembrou com a sua provocação aí. Pagar a dívida, né, Daniel? É isso, pagar a dívida. Bem, primeiramente, parabéns aí pelo material. De fato, acho que para a gente que transpira a qualidade aqui, faz muita diferença. Acho que fazia falta algo parecido com isso. Uma análise que eu faço, assim, que eu vejo que, dado o advento da agilidade, o papel que teve mais impacto foi o papel do testador, do QA. Né? Porque o dev continuou sendo dev, o cara de especialista de negócio continuou sendo o cara de negócio, e o QA, o testador, foi o cara que mais sofreu impacto no rolê. E eu vi aqui a questão da proximidade com o desenvolvimento, vi também com produtos, mas aí acho que não é nem uma pergunta, é mais uma provocação, né? Como que nós estamos preparados para lidar com as disfunções das outras áreas que acabam sobrecarregando qualidade? Né? Qualidade é responsabilidade de todos, mas sempre ficam esperando daquele time de qualidade, daquela equipe de qualidade, daquele chapter, enfim, a solução de todos os problemas. Né? A gente falou de tudo aqui. Né? Então, o quanto que a gente está pronto para provocar essas disfunções e colocar na mesa também. Né? Que, tipo, tem que se mexer também do outro lado para a gente conseguir, de fato, sair fazer acontecer. Legal. Você tem razão, eu fiquei pensando aqui, né, quando a gente olha só esses takeaways, a gente está falando assim que tem que ser um super-homem, né? Porque ele vai cuidar de todo o processo de ponta a ponta, garante a qualidade de ponta a ponta, cuida do desenvolvedor de ponta a ponta, cuida da observabilidade, cuida da segurança, né? Então acaba virando o responsável por tudo. Mas, no fundo, se você pensar,
Quando você olha aquelas dimensões da qualidade, como eu comentei ali, o que sai do produto digital, né, o que é o produto digital sendo usado por alguém, é responsabilidade do time de qualidade, né? Alguém vai usar aquele produto. Alguém ou uma entidade, né, é responsável por esse uso do produto digital lá. Esse alguém pode ser um time, pode ser uma empresa, pode ser alguém, mas alguém tem que pensar a qualidade daquilo. Tem que ser pensado a qualidade. Então, assim, tem uma carga muito grande, porque hoje, pelo que a gente vê, os problemas de qualidade estão aumentando. Eles não estão diminuindo em várias perspectivas que a gente tem analisado. Os problemas de qualidade têm aumentado. Então, isso pode ser um reflexo de várias coisas. Pode ser reflexo de redução de investimento, pode ser redução de métodos que foram implementados, técnicas que foram implementadas, pode ser de falta de capacitação das pessoas, mas que a gente tem muito problema de qualidade acontecendo. Você pode ver que na pesquisa aparece isso, né? Aparecem os indicadores não sendo efetivos, as equipes tendo baixa qualificação. Então, isso com certeza gera problemas de qualidade. Então, eu acho que você está certo quando você fala que gera uma carga excessiva em cima do tipo de qualidade. E aí vou puxar uma fala do Pablo lá do começo. Se a gente não usa um framework, né, um modelo, a gente fica maluco. Que vai dizer o seguinte: tá bom, eu preciso fazer tudo isso aqui agora, mas como é que eu faço? Como é que eu sei que eu estou evoluindo? Como é que eu sei que eu estou atingindo meus objetivos? Entendeu? Como é que eu chego lá? Né? Então, a empresa precisa desenvolver um modelo de maturidade, um roadmap que ela saiba que ela está evoluindo para atingir esses objetivos que ela está buscando. Eu fui por um outro caminho, assim, que a hora que você fez a sua provocação, que eu fiquei pensando que aí tem a ver com a pergunta do nosso amigo lá do Carrefour, do Daniel, que é o seguinte: por exemplo, pensa num biscoito. Está fabricando o biscoito. Se você perguntar para quem consome o biscoito tem que ter o mesmo gosto, o mesmo tamanho, não ter nada no meio dele, né? Etc, etc, etc. Isso é qualidade. Só que se você perguntar para quem toca a fábrica, né, ele vai falar: não, puta, essa esteira está mais lenta do que aquela, aí tem um barulho nesse rolamento e tal, não sei o quê. Eu acho que assim, a palavra qualidade, ela é infeliz no sentido que ela é muito ampla. É isso que eu fiz a então, assim, a salvação de qualidade, primeiro, é melhorar as disciplinas individualmente. Eu não sei se a área de qualidade, não é que ela acaba, mas ela deveria ir para o negócio. É isso aí. Ela deveria ser o biscoito que vende, que encanta, que tem um cheiro bom, sabe, lá na ponta, e a gente quebrar as disciplinas da fábrica mais próxima do que... Quando a gente fala DevOps, gente, é tudo junto, operação, segurança e desenvolvimento como uma coisa só, olhando os aspectos de qualidade. Então, eu acho que essa é a grande confusão, quem eu acompanho de carreira de qualidade, é que o cara, não, eu sou um especialista em DevOps, não sei o quê. Ele está fazendo um pedaço da esteira na fábrica, ele não está pondo o biscoito na mão da criança. Eu acho que esse pode ser uma sacada e um insight para todo mundo que trabalha com qualidade, como que eu subo para o comitê executivo para que qualidade vire um sinônimo de atender bem o cliente, de entregar um serviço que me diferencie e que dá resultados de negócios. Tá? Até, só a última provocação, acho que aqui a maioria somos líderes aqui, né, que toca esse tema de engenharia, mas o que me provoca muito é: será que a gente provoca entender o que é qualidade para o ambiente que a gente está trabalhando? Porque qualidade é muito amplo. Então, assim, a gente falou de vários pontos aqui. Mas, para qualidade vai ser a parte técnica, para outra qualidade vai ser a questão da entrega. Eu acho que a gente se provocar nesse quesito para, de fato, a gente conseguir atender e acabar. Acabar não, mas minimizar esse até desafio a questão do orçamento. Porque o que está classificado naquele orçamento de qualidade? Né? Um detalhe, se nós pegarmos aqui das pessoas que estão aqui nessa sala, escreve num pedaço do papel o que é qualidade para você, para você, para você, para você, a gente vai ver muita coisa diferente. O que é qualidade para o meu negócio, né? O que é qualidade? Então, isso quer dizer, cada vez mais os times, as empresas, elas preferem
que o time de desenvolvimento teste e vai embutindo essa cultura e vai diminuindo a alocação externa de teste, por exemplo. Automatizador, tem muito desenvolvedor que se você dá as ferramentas para ele automatiza o teste. Então, também não fica aquela passagem de bastão para o automatizador. Então, está diminuindo o espaço no mercado. Mas onde está ganhando? Quando você olha, não num time, mas cross-domínio, para acertar a esteira da empresa. De muito mais valor agregado. Então, o que a gente imagina é de que diminua o número de pessoas, porque a tendência é que as pessoas que testam estejam dentro, mas apareçam mais trabalhos nesse de organização da esteira e de injetar o conhecimento. Vocês entendem que esse papel, então, se eu entendi corretamente, não há problema dele ser um papel ou parte da equipe contratada externamente? Não, a gente acha que tem... Na verdade, você ganha tempo. De novo, você pode pegar um champion, um cara bom mesmo, e trazer para dentro. Às vezes ele sozinho não consegue escalar, porque é bem um projeto, concorda? Esse é projeto mesmo, porque assim, você faz um esforço e depois esse esforço baixa. Assim, não pode ter uma área que faz isso para sempre. Então, nesse sentido, a consultoria acaba ajudando, certo? Porque ela entra e sai. Né? Só que na nossa operação e no futuro da nossa empresa, a gente também está quebrando a cabeça de como que a gente cria esse tipo de profissional e de operações, tá? Porque é um desafio grande. Tá bom? Gente, mais uma? Tem mais uma? Não, tem que ser no microfone, que está transmitindo. Esse, por favor. Tem uma forma de resolver, eu venho aplicando bastante, eu não me apresentei, sou o Jonathan do PAN, são a criação de centros de excelências. Que aí você enxuga, né, a parte operacional e se vem para mais estratégica, tática ali. E, de fato, conversa muito com o Dev Experience, né? A gente consegue, de fato, conversar ali e dar as ferramentas. Por isso que é muito importante até ter uma conversa aqui no café, que, a gente tem que construir frameworks que são próximos do desenvolvimento para que as pessoas que desenvolvem consigam ajudar e a gente consiga tirar esse peso. Perfeito. Eu acho que tem mais um slide que tem o QR Code para o pessoal baixar. Ah, sim. A Denise pediu para eu falar. Só passar um. Não, mais um, por favor. Isso, está bem grandão. Então, gente, para encerrar aqui, em nome da Imetrics, agradeço a presença de todos. Perguntas e respostas assim, menos burocrática. Vamos consumir esse cafezinho da manhã, que pode ser quase um almoço aqui. A gente pode conversar mais, nós estamos à disposição. Não tem só eu e o Adriano, tem vários especialistas da Imetrics aqui. Agradecer a parceria do pessoal da TGT. E é isso. Vamos aproveitar. Muito obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.